Reforma da Previdência é o primeiro assunto. Vamos convidar para compor a mesa agora Dr. Carlos Neves, presidente da ESA, doutora Tassiana, presidente da subseccional da OAB Limoeiro, e doutor Luiz Carlos Barros, presidente da Autarquia de Ensino Superior. Bom, e para darmos início, vamos falar da reforma da Previdência. O palestrante, doutor Felipe Sampaio, advogado, previdenciarista e presidente da OAB Caruaru, Pernambuco. Oi. Boa noite a todos e a todas, advogados, advogadas, estudantes de Direito. Mais uma vez, né, é muito orgulho estar aqui, seguidamente, depois do dia de ontem, onde tivemos uma noite proveitosa, com um grande debate sobre direito penal em tempos de Lava Jato, com grandes palestrantes, professor João Olímpio, professor Carlos Barros, o popstar da noite, professor Milton Santana, e tivemos também uma grande participação da querida amiga Diana Câmara. Eu também tive a oportunidade de falar um pouco aqui para vocês ontem sobre direito eleitoral. Hoje teremos uma noite ainda mais profícua, ainda de mais aprofundamento dos temas de atualização jurídica, e aqui começamos hoje com o presidente da OAB de Caruaru, que além de ser presidente da OAB de Caruaru, é um grande advogado previdenciarista. Depois da fala de Felipe, a gente teremos ainda um debate sobre a reforma trabalhista. Reforma trabalhista essa que vem mudando a vida das pessoas, dos cidadãos, vem modificando de forma substancial a realidade dos advogados. E para isso teremos hoje o desembargador eleitoral, meu amigo Eduardo Pugliese, o querido amigo também Leonardo Camelo, debatendo sobre a reforma trabalhista, e mais um advogado, o querido Fabiano Barbosa. Além desses três, que já estão aqui no recinto fazendo esse registro especial, é sempre bom lembrar que essa casa é uma casa de professores e alunos. Em razão disso, é bom dizer, mais uma vez, que é nesse ambiente, OAB, instituição de ensino, sociedade civil, em que a gente pode melhorar, como disse ontem, a qualidade do nosso trabalho e da nossa entrega a todos, à sociedade. É através do aperfeiçoamento que vocês e todos nós podemos evoluir, sair da linguagem comum e para a linguagem técnica. É o que se busca numa faculdade, é uma linguagem jurídica própria. E em tempos de Lava Jato, de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, o advogado precisa estar, e o estudante de Direito, futuro advogado, precisa estar atualizado. Dessa forma, registrando aqui, agradecendo à mesa, o presidente da Autarquia, Luiz Carlos Barros, a querida Tassiana Magalhães, presidente da OAB de Limoeiro. Eu passo agora a vocês a palavra, a esse queridíssimo amigo, um grande professor, um grande advogado previdenciarista e, acima de tudo, presidente da OAB de Caruaru, co-irmã aqui da OAB de Limoeiro. Por favor, Felipe, você tem o seu tempo aí regulamentar. Obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui em Limoeiro. Faz tempo que eu não vim aqui, Tassiana, e é sempre bom voltar a essa cidade. Eu quero agradecer o convite ao diretor da ESA, Carlos Neves, um amigo. Carlos Neves, que vem à frente da ESA fazendo um trabalho brilhante. A ESA hoje está nos 4 cantos do Estado, fazendo o que é mais importante, do meu ponto de vista, para o advogado hoje, que é a qualificação, a preparação e a atualização para o mercado de trabalho, que a gente sabe que não é fácil. Se a gente não tiver ali na ponta dos cascos, como se diz, atualizado com os mais importantes temas da advocacia,
fica complicado. E a ESA tem feito um grande trabalho como braço educacional da OAB Pernambuco. Minha cara amiga Taciana Magalhães, presidente aqui da OAB Limoeiro, que também tem feito um trabalho brilhante. E eu sempre digo o seguinte: cursos e eventos como esse estão à disposição lá na ESA, lá na OAB Pernambuco, mas se não tiver um presidente atuante que vá buscar isso para trazer para o interior, as coisas não acontecem. Então, parabéns, Taciana, mais uma vez, pela grandiosidade do evento. Meu caro presidente da autarquia, Luiz Carlos, a quem também agradeço aqui a oportunidade do espaço. Meu querido amigo, o desembargador eleitoral Eduardo Pugliese, também amigo Léo. Meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre Previdência, né? Reforma da Previdência, foi para isso que a gente está aqui hoje. Né? Que reforma é essa? Né? Que propaganda do governo que vem dizendo que, se não tiver reforma, as aposentadorias e as pensões não serão pagas nos próximos anos? Se isso é verdade, se isso é mentira, como é que é isso? E eu vou começar falando da regra atual, né? A palestra vai ser bem didática, para a gente entender como é que funciona hoje e o que é que se pretende mudar com essa possível reforma. A gente sabe que ontem, né, teve um jantar do presidente Temer com os deputados, suas lideranças, um jantar praticamente romântico, né, à luz de velas, para poder convencer aqueles deputados, aqueles congressistas a aprovarem a Previdência. Mas também foi uma oportunidade de algum recuo do governo. O governo, desde que foi lançada a tese da reforma, que vem recuando, né, e houveram alguns avanços, mas ainda muito tímidos. A reforma não é boa, né, não é justa, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, mas o governo vai precisar talvez recuar mais, precisa de 508 votos, porque é um quórum qualificado no Congresso, na Câmara, e não tem essa votação ainda, por isso esse recuo. Está parecendo aqueles time pequeno do interior, né? 45 do segundo tempo, para lá, os 11 atrás recuando, para ver se garante pelo menos um empate. Mas vamos lá. Regra atual. Como é que funciona hoje? A gente tem a aposentadoria rural, né, que é aquela única possibilidade, o único tipo de aposentadoria que não é a necessidade da contribuição em pecúnia. Você não precisa pagar para se aposentar. Se você for agricultor, você vai ter que, se for homem, pelo menos 60 anos de idade, se for mulher, 55, e vai ter que comprovar 15 anos de efetivo trabalho rural. Essa, que parece simples, mas quem advoga aqui na área previdenciária, quem aqui que advoga na área previdenciária? Tem alguém? Sabe que não é fácil hoje aposentar um agricultor, mas, enfim, é preciso comprovar 15 anos na labuta rural, né? E se homem 60 de idade, se mulher 55. A reforma previa o aumento de idade para a mulher para 57, mas esse jantar de ontem já surtiu algum efeito, no sentido de que não se mexe em idade mais. Permanece do mesmo jeito, como se fala de aposentadoria rural. A aposentadoria por idade urbana, essa sim, necessita da contribuição efetiva, que é ao mesmo tempo os 15 anos para homem e 15 anos para mulher. Precisa ter pago isso ao longo da sua vida contributiva, não há necessidade de que sejam os 15 anos ininterruptos ou seguidos. A idade aumenta 5 anos para cada um, homem 65 e mulher 60 anos. Na modalidade atual, esse é um tipo de aposentadoria que exige idade mínima. 60 mulher, 65 homem. Na aposentadoria por tempo de contribuição, não há de se falar em idade mínima. Apenas a complementação Tem mais um? Não se fala em idade mínima, apenas os 35 anos de contribuição se for homem e 30 anos se for mulher. Existe ainda a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, né? Só que essa hoje está praticamente em desuso, porque ela precisa ser aplicado um pedágio, né? E, normalmente, quando se aplica esse pedágio hoje, já se ultrapassa os 35 anos se for homem e 30 anos se for mulher. Então, não é mais vantajosa. Embora, para os mais antigos, ainda há essa possibilidade, e também exige idade mínima, homem 53, mulher 48.
Mas a grande questão, quem lida com a aposentadoria, quem lida com o direito previdenciário no dia a dia, a grande preocupação, principalmente do segurado urbano, não é nem se ele atingir o tempo de contribuição, é quanto ele vai ganhar quando se aposentar, né? Porque a gente sabe que, normalmente, você tem uma vida contributiva num determinado valor, mas, quando se aposenta, há uma queda desse valor. Então, esse é o grande temor do segurado hoje, né? Quanto vai ser a aposentadoria? E o grande vilão dessa história é o famigerado fator previdenciário, que foi criado em 99, no governo FHC, que teve a intenção de inibir as aposentadorias precoces. Exatamente isso. Punir quem começou a trabalhar mais cedo, né? Aparentemente uma incoerência, mas essa era a ideia. Quem começou com 18 anos, né, se for homem, vai se aposentar com 53 de idade, muito jovem ainda. Só que vai perder aí metade, né, ou próximo disso, do valor da sua aposentadoria em relação àquilo que contribuía na fase ativa. E o fator previdenciário, fiquem tranquilos, não vai precisar decorar essa formulazinha aqui simples, não, é bem simples. Mas o que é que vai levar em conta o fator? Expectativa de vida, tempo de contribuição e a idade no momento da aposentadoria. E aí a gente tem duas notícias quando a gente fala em expectativa de vida, uma boa e uma ruim. A boa é que a gente vai viver mais, logicamente. Mas se a expectativa de vida tem influência direta no fator previdenciário, e o brasileiro, a cada ano, o IBGE tem dado notícia de que vive mais, então significa dizer que o fator previdenciário vai ser mais pesado, vai ser mais cruel na hora da aposentadoria, vai tirar mais a fatia do valor, porque a gente está vivendo mais, então o fator vai ser maior. Ok? Voltou. Vamos lá? Obrigado. E aí, para a gente dar um exemplo, como é que funciona hoje? Digamos que o indivíduo, homem, 35 anos de contribuição, 53 de idade, e a média de contribuições dele, isso é um fato importante também para que vocês entendam, a média vai considerar só as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, se o indivíduo de julho de 94 para trás tem um emprego muito bom, com uma remuneração alta, não vai ter influência nenhuma, porque não entra no cálculo do valor. Logicamente, conta o tempo, mas no valor não vai incluir. Então, essa média dele aqui no exemplo deu R$3.000, mas ele não se aposenta com esse valor. O indivíduo hoje, com 53 anos de idade, por ter começado cedo, aos 18, o fator previdenciário vai ser 0,64, ou seja, ele vai ter uma redução de R$1.000 no valor da média e vai receber R$1.926. Ele vinha, enquanto na ativa, mais ou menos em torno de 3.000, esse era o valor que ele vivia com a família, e na hora que se aposenta, que é para descansar, ele vai ter que continuar trabalhando, para poder, pelo menos, repor os 3.000 que ganhava, porque ele vai passar a ganhar R$1.000 a menos. Essa é a regra atual, e isso é o fator previdenciário que a gente está conhecendo agora. Muito prazer para quem não conhecia. Na aposentadoria por idade, não tem fator previdenciário se esse fator for para diminuir. O fator só vai entrar se for para melhorar o valor da aposentadoria. Então, o fator pode ser herói, no caso da aposentadoria por idade, e pode ser vilão na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, como é que funciona? O exemplo aqui do homem com 16 anos de contribuição. Quando você atinge o mínimo de 15 anos, né, e a idade, no caso o homem, 65 de idade e 15 de contribuição, você tem direito a 70% do valor da média, mais 1% por ano contribuído. Então, no exemplo aqui, o indivíduo tem 16 anos de contribuição. Então, ele vai ter os 70% da lei, mais 16% um ano, 1% a cada ano.
Então, se ele tinha uma média de 4.000, vai ser, o cálculo vai ser em cima de 86%, e ele vai ter uma renda de 3.440 com uma perda de R$ 560. Ou seja, ele só atinge os 100% da média se ele tiver pelo menos 30 anos de contribuição, porque 70 da lei com 30 dos anos de contribuição, 100%. Então, é uma regra menos, digamos assim, maléfica. E em 2015, foi criado o chamado fator 8595. O que é isso? É o fator que soma idade e tempo de contribuição. A mulher 85 anos e o homem 95 anos. Se essa soma atingir esses valores, é possível se aposentar sem fator previdenciário. O fator previdenciário é igual a 1, não vai ter repercussão nenhuma em termos de diminuição de renda. Agora, existe um ponto importante. Eu pergunto a vocês, tudo bem, para o homem tem que ter 95 anos na soma. Se ele tiver 34 de contribuição e 61 de idade, essa soma dá 95, não dá? 34 com 61. Alguém discorda? Não sei aí, não. Ele consegue se aposentar com 95. Se não deu 95, ele tem 34 de contribuição e 61 de idade. Quem acha que ele consegue? Por que não consegue? Porque, apesar da soma ser 95, é preciso que pelo menos seja 35 de contribuição. Né? Então, a notícia ela é aparentemente boa, mas não é tão boa assim. Você tem que atingir os 35 anos se for homem e os 30 se for mulher. A idade não importa, né? Contanto que a soma dê 85 ou dê 95. É a regra que funciona hoje. Pensão por morte, né, que é o chamado benefício, a gente viu até agora os benefícios programados, né? A gente começa a ver o benefício não programado, porque ninguém programa morrer, a não ser que alguém aqui tenha essa intenção. Então, como é um benefício não programado, a gente chama de... a pensão por morte é um tipo desse tipo de benefício. Bom, quais são os requisitos? Aí a gente vai se voltar para a condição do falecido, né? A gente não vai pensar, por enquanto, na viúva que ficou. Eu vou dar sempre o exemplo do homem morrendo, tá, gente? Para ficar mais fácil aqui, embora, né, em outros casos. Mas viúva é mais comum a gente encontrar do que viúvo, né? Pelo menos aparentemente, para a alegria das mulheres. Mas, enfim, o falecido precisa ter qualidade de segurado no momento do óbito. O que é isso, qualidade de segurado? Ele precisa estar contribuindo para a Previdência. Existem algumas regras aí, do chamado período de graça, mas vamos considerar que é aquele que vinha pagando a Previdência pelo menos um ano antes do seu falecimento. Precisa ter, além disso, 18 contribuições ao longo, né, da sua vida, e, que é uma regra nova, incluída em 2015, é preciso que se comprove a união estável ou o casamento pelo menos de 2 anos, né, do óbito para trás, logicamente. Esses 2 requisitos, de 18 contribuições mensais do falecido e 2 anos, no mínimo, de casamento ou união estável, eles deixam de existir se o óbito, ou seja, se o instituidor que faleceu, essa morte tenha sido causada por algum tipo de acidente. Então, esses 2 requisitos já deixam de existir. Basta que ele tenha lá qualidade de segurado. Mas existe ainda o chamado benefício consolo de viúva, que é aquele benefício que a viúva só recebe 4 meses, que é exatamente quando ele tem a qualidade de segurado, mas não tem nem os 18 meses de contribuição e nem os 2 anos de união estável ao casamento. A viúva vai receber por 4 meses, só enquanto ela para de chorar. Depois, encerra o benefício. Então, vamos lá. Aí, volta lá. E aí tudo bem. Se atingiu o requisito dos 18 meses e da união estável ao casamento por 2 anos, a viúva vai receber para a vida toda?
Isso foi outra mudança ocorrida em 2015. Não. Por quê? Vamos lá. Nem sempre, né? Aí vem uma tabelinha que vai dizer que a referência vai ser a idade da viúva no momento do óbito. Se ela tinha menos de 21 anos, vai receber por 3 anos, entre 21 e 26, 6, e aí por diante, até que ela tenha, no mínimo, 44 anos de idade, para que possa receber de forma vitalícia. Aí vem a dica, outra dica macabra, né? Se você é casada e pretende matar seu marido, mas se você só tem 43 anos, espere 1 ano. Tenha paciência para que você receba essa pensão para a vida toda, senão é prejuízo grande. Agora, se isso acontecer nas próximas semanas aqui em Limoeiro, eu não tenho culpa de nada. Vamos lá. E com a reforma, o que é que muda? Vamos lá. Essa palestra eu tinha preparado e expus na Conferência Estadual da Advocacia, em Caruaru, e também na FAVIP, no Congresso da FAVIP. Só que de ontem para hoje, depois daquele jantar que eu falei, já houveram algumas mudanças que eu já inseri aqui. Porque no texto que foi proposto, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em maio, a regra era o seguinte: mulheres... Primeiro, a implantação da idade mínima para a aposentadoria, de forma definitiva. Mulher, no mínimo, 62 de idade e homem, 65 anos. Só que o tempo de contribuição mínimo era de 25. Com o encontro de ontem, o governo já recuou e já admite os 15 anos para homem e para mulher. Esses 25 só permaneceria para os servidores públicos. Mas para o regime geral, que é o que interessa, acho que é a maioria, já houve um recuo interessante, que o mínimo seria os 15 anos de contribuição. Acaba a regra 8595, né, aquela da soma, e o fator previdenciário também some. Lembrando aos senhores que, quando a gente fala em fator previdenciário, cálculo de contribuição, isso só importa para quem tem média superior a um salário mínimo. Quem ganha salário mínimo não vai se importar com um cálculo de média, porque vai se aposentar com salário mínimo. Ninguém ganha menos do que isso, né? Não deve, pelo menos. Vamos lá, volta lá, Ítalo, por favor. Bom, aí você diz, tudo bem, eu espero os 62 anos, se for mulher, espero os 65 se for homem, né? Contribuo os 15 anos, mas aí eu vou ter aposentadoria integral? Não, né? Vamos lá. É a chamada pegadinha do malandro. Pode passar aí. Por quê? Porque você se aposenta com 70% da média. Só que o governo também mudou isso ontem, né? Porque esse asterisco aqui significa tudo antes do jantar. E depois do jantar, já houve também um recuo. Se o governo já abriu para ser 15 anos, de 25 para 15, mas ele teve a contrapartida, ele baixou de 70% para 60% da média. E você só vai se aposentar de forma integral, ganhando 100% da média, se você contribuir durante 40 anos. Eu não gosto de dar essa palestra depois de almoço, nem depois de jantar, porque normalmente dá uma indigestão grande, porque a situação é difícil. Vamos lá. Aí existe... o governo ainda não se pronunciou em relação às mudanças nessa regra aqui, porque isso aqui é baseado no texto antigo, mas dá para entender qual é a intenção, né? Se você tem de 25 a 30 anos de contribuição, você vai ganhar 1,5 ponto percentual a cada ano, né? Daquele aumento começou em 60, a cada ano vai aumentando 1,5, né? De 30 a 35, 2 pontos, e de 35 a 40, 2,5 pontos a cada ano. Eu fiz aqui, mais ou menos, o que eu entendo que vai acontecer, né, considerando esse recuo do governo aqui. Esse cálculo aqui foi feito no texto antigo. Vamos lá. O indivíduo tem 31 anos de contribuição,
média de 4.000, certo? Bom, ele tem os 70%, porque ele atingiu os 25 mínimo, e ele tem 25 para 31, ele tem 6 anos a mais, não é isso? 6 anos vezes 2% por ano, ele vai ter mais 12%. Então, 70 do mínimo, com 12,82. Ele vai passar a ter uma aposentadoria de R$ 3.287, com uma perda aí de R$ 713. Com a regra nova, pós-jantar, pode passar. Com a nova proposta, os mesmos 31 anos de contribuição, só que ele não precisa mais de 25. Lembram disso? Ele precisa agora pelo menos de 15. Então, ele tem os 60% que ele garantiu porque tem 15 anos de contribuição, só que ele contribuiu mais 16 anos, né? De 15 para 31, 16. 16 vezes 1,5, 24, 60 com 24, 84%. A diferença muito pouca em relação ao texto anterior. Aqui no exemplo do texto antigo, veja, 3.600, pode passar. E com a nova proposta, os mesmos 3.600. Então, não houve grandes mudanças aí. A única questão é que você vai poder se aposentar mais cedo, porque a exigência é de 15 anos. Regras de transição. Em relação à aposentadoria por idade, regra de hoje, né? Mulher 60, homem 65, até 2019 não há mudança nenhuma, certo? Permanece com os 15 anos. A partir de 2020, será exigido 6 meses de contribuição para cada ano, até o limite dos 25. Aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é uma regra de transição importante. Porque você pode dizer, mas eu já contribuí tanto, estou bem pertinho de me aposentar, e vem a reforma e tira todo o meu direito. Não. Toda mudança de lei, de regra de aposentadoria, especialmente, tem a chamada regra de transição. Então, você vai ter que pagar um pedágio de 30% do que faltava para você se aposentar. Então, digamos que você é mulher, né? E, no momento que foi implementada a reforma, na mudança da lei, você tinha 20 anos de contribuição. Faltavam quantos anos para se aposentar? 10. Né? 30% de 10, 3 anos. Então, em vez de você se aposentar com 30, você vai entrar na regra de transição e vai se aposentar com 33. Essa é a regra básica. Mas não é só isso. Né? Além do pedágio que você precisa pagar, você vai submeter também à idade mínima, 53 anos para mulheres e 55 para homem. Isso no regime do INSS, e o servidor público, 55 mulheres e 60 homens. Bom, aí vem a parte, gente, a parte que eu considero mais perversa da reforma, que é a questão da pensão por morte. Né? A pensão por morte volta à tona aqui. Por que isso? O que é que muda? Hoje, o indivíduo faleceu, a viúva recebe 100% do que ele recebia, se ele já fosse aposentado, e recebe 100% da média que ele receberia se ele não fosse aposentado ainda. Quer dizer, a família não perde poder de compra nenhum. Só que a regra nova, né, a regra proposta pelo governo, e o governo não fez nenhuma alteração nesse ponto, a pensão por morte tem sido realmente o alvo principal dessa reforma. Não houve concessão nenhuma de lá para cá. O que é que vai acontecer? Digamos que o indivíduo faleça pós-reforma. A pensão ela deixa de ser 100%, ela vai ser 50% mais 10% por dependente. Reparem o prejuízo que vai ser. O falecido recebia R$2.000 e sustentava a família com esse valor, com muito sacrifício, né? R$2.000. Ele falece, a viúva deixa a viúva e um filho menor. O que é que vai acontecer? 50% mais 10% de cada dependente, 70%. A viúva vai passar a receber R$1.400 a partir daquele momento. Então, além da tristeza
da ausência do marido, ela vai ter que se arrumar para complementar a renda e sustentar o filho. E pior, se o filho estiver próximo dos 21 anos, essa cota dele não reverte mais para ela, não. Ela vai ficar com 60%. Vai passar para R$ 1.200. Tá bom ou quer mais? Pior ainda, aí vem uma questão que mexe com o custeio. O custeio é muito simples. Você contribui para se aposentar. É assim que funciona. O sistema é solidário. Só que, se a mulher, por exemplo, já tiver uma aposentadoria dela, que ela contribuiu a vida toda para ter direito, e falece o marido, ela vai ter que optar pela pensão ou a aposentadoria dela. Ela não vai poder ficar com os dois, a não ser que a soma dos dois dê, no máximo, 2 salários mínimos. Né? Então, assim, cuidem bem do seu marido. Agora mudou a história, né? Pois não. Já? Trabalhadores rurais tinha aquela mudança da mulher trabalhar mais 2 anos, mas isso depois do nosso jantar de ontem acabou. Benefício assistencial também ia mudar, mas não muda mais nada, permanece. Os policiais, 55 de idade e 30 anos de contribuição, desde que 20, pelo menos, desses 30 na polícia. Se homem, 25 anos, isso no caso do homem. A mulher, 25 anos e 15 na polícia. Professores, 60 de idade e 25 de contribuição. Servidores públicos da União, isso é uma grande mudança, e o governo tem falado muito nisso, de corte de privilégio, né? Mas isso é muito questionável. Que privilégio é esse? A regra geral do INSS vai passar a valer praticamente 100% para os servidores públicos também. Os servidores públicos que eu falo da União, os dos estados e dos municípios, as câmaras de vereador e a Assembleia Legislativa terá 6 meses para se adequar. Os políticos, né? Deputados federais e senadores, a partir de 2018, eleitos a partir de 2018, entram totalmente na regra nova, se passar a reforma, e quem se elegeu antes vai ter a chamada regra de transição. E aí vem o grande questionamento. O governo baliza, né, tem como fundamento essa reforma, e a gente vê isso diariamente no rádio, televisão, horário nobre, antes da novela, das 8. Né? A gente tem que ouvir isso, e a novela está até boa, mas tem que ouvir esse tipo de propaganda, dizendo que ou tem reforma, ou não se paga pensão, daqui a 10 anos, ou vai ter que reduzir o valor de pensão, não se paga aposentadoria, a Previdência vai quebrar. E aí depende muito da forma como esse cálculo é feito. O governo tem feito, logicamente, um cálculo que diz que tem déficit. Mas a gente vai ver rapidinho aqui, eu tenho mais 5 minutos. Se respeitar o que diz a Constituição, ou seja, as receitas que financiam a Seguridade Social, não há déficit, há superávit da Previdência. Vamos ver rapidinho aqui. O que é que diz lá o artigo 195? A Seguridade Social será financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, das contribuições sociais do empregador, da empresa, entidade equiparada, das folhas de salários, da receita ou faturamento, do lucro, do trabalhador e demais segurados da Previdência, que é a contribuição, sobre a receita de concurso prognóstico, né, Sena, Mega Sena, etc., do importador de bens e serviços do exterior. Isso é o que está... Pode voltar. Volta um. Isso é o que está na Constituição, ou seja, vamos partir de um princípio que a gente precisa cumprir o que está na Constituição. Se a gente cumprir o que está lá, pode passar aí. As receitas da Previdência, da Seguridade, que a Previdência faz parte da Seguridade, inclui a contribuição sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP, CPMF, que não tem mais, e receitas do órgão da Seguridade. Isso aqui é para estar financiando a Previdência. Se isso acontecer, nós estamos puxando ali para 2015, né? A gente tem um faturamento ou uma receita de 703 milhões e uma despesa de 683, ou seja, há superávit na Previdência de 20 milhões, seguindo essa regra. Só que o governo
tem uma forma que se chama desvinculação da Receita da União, chamada DRU, que é uma forma legal de desviar o dinheiro da Previdência para pagar juros da dívida pública. E causa esse rombo, e o cálculo é feito da seguinte maneira: contribuição versus benefícios pagos. Aí, realmente, o déficit é grande. Vamos lá. Isso aqui é o que vem sendo retirado, ano a ano, da Previdência, em termos de receita, por conta desse desvio legal que o governo aplica nas receitas. Veja, em 2015 se tirou quase 65 milhões de reais dos cofres da Previdência por conta dessa não aplicação desses recursos lá no sistema de seguridade. Pode passar. Bom, e aí quando a gente fala em reforma, a gente viu que houve um ponto que é muito debatido, que é a idade mínima, né? Que agora é 62 mulher e 65 homem. Mas nós temos no Brasil, o Brasil é um país continental com diferenças regionais gritantes. Então, a gente não pode ter como expectativa de vida para o Nordeste a mesma expectativa de vida para o Sul do país, né? Para vocês terem uma ideia aqui, olha, expectativa de vida nessa região vermelha ali, Norte e Nordeste, entre 65 e 70 anos de idade. O que quer dizer isso? Que o indivíduo vai se aposentar, na média, e vai viver 2 meses, se for do Nordeste. Nem paga aquele empréstimo que ele fez quando se aposentou, né? Fazer um empréstimo grande. Veja a diferença aqui, se a gente considerar só o mínimo, 65 lá no Nordeste e 75 mais para o Sul e Sudeste, 10 anos de diferença de expectativa de vida. Então, a gente não pode ter uma regra única para todo mundo. A gente tem que ter uma regra de idade mínima regionalizada, respeitando as diferenças de cada caso. Veja, no Nordeste, o Valor Econômico publicou, 19 cidades não vão ter aposentados, porque eles vão morrer antes. Se a gente considerar a média de expectativa de vida desse pessoal. Isso é duro de dizer, mas é a realidade. Nada melhor expressado aqui nessa charge, né? Em 81 municípios brasileiros, a expectativa de vida é inferior a 81%, faltou ali o porcento, gente, a 67 anos. E aí vem outro grande paradoxo aí, né? A gente sabe que, além de toda essa questão do desvio de receita da Seguridade, a falta de uma política de cobrança do governo, né, em relação aos devedores da Previdência Social. Hoje, a dívida ativa chega perto de 500 bilhões de reais. E o déficit anunciado em 2016 foi de 151 bilhões. Se cobrasse 30% dessa dívida, já cobria o déficit que o governo diz que tem. Já estaria resolvido. E o mais irônico disso tudo é o seguinte: os maiores devedores dessa lista são as instituições financeiras, que foi quem teve mais lucro a partir do momento que o governo anunciou a reforma com a venda de previdência privada, que aumentou quase 50% com o anúncio da reforma. Então, os maiores devedores da Previdência são quem hoje tem mais benesse com essa possível reforma aí. E aí, já terminando, minha cara presidente, para que a senhora não puxe aqui meu tapete, qual é a ideia, gente? Primeiro, que se cria uma comissão mista, parlamentares, logicamente, que vão estar se debruçando sobre essa questão, né? Especialistas e a sociedade, para que, a partir daí, se tenha uma auditoria na Previdência Social, né, para passar para a sociedade, de forma clara e transparente, né, quais são os números de receita e de despesa, e não simplesmente anunciar um déficit e alardear aí pelos 4 cantos que isso existe. A partir do momento, pode passar aí, a partir do momento em que você tem esses números, você traz essa realidade para o texto da reforma, para que seja uma coisa equilibrada, baseada nos números reais. A fixação da idade mínima, respeitando as diferenças regionais, isso é de fundamental importância para que a gente tenha aí um equilíbrio nesse aspecto. E a preservação da pensão por morte como 100% da média
do falecido, que o falecido recebia para a viúva e para os filhos, né? E sem ter a necessidade a autorização de poder acumular, como é hoje, aposentadoria com pensão, porque são duas fontes de custeio diferentes. O falecido contribuiu, a viúva também contribuiu para se aposentar. Não tem sentido ter que optar por um ou por outro. Então, era rapidamente isso que eu tinha para colocar sobre reforma. Acho, inclusive, que para que o governo consiga atingir os 508 deputados para passar, vai ter que recuar mais um pouco, e eu espero que esse recuo venha na pensão por morte, né? Volto a dizer, que é muito injusto e muito perverso nesse ponto. Agradecer mais uma vez o convite, Carlinhos, minha cara Taciana, e espero vê-los em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer ao presidente Felipe Sampaio. Fazer uma breve correção aqui, porque nós citamos equivocadamente o desembargador do trabalho do TRT da 6ª Região como desembargador eleitoral. Algum vício de linguagem, né, de costume. Mas o desembargador do trabalho da 6ª Região, do TRT da 6ª Região, Eduardo Pugliese, que está aqui presente. Mas queria dizer a todos que essa mesa tem um formato de 3 componentes aqui, privilegiando o palestrante amigo de todos, e não teremos um debate sobre a temática, até para a gente poder avançar para a parte que tem a ver com o direito do trabalho. Mas, como a gente tem ainda mais um pequeno tempo, eu vou abrir para, se alguém da mesa quiser fazer algum comentário, ou se algum fizer aqui, já surgiu, antes de eu dizer que tinha aberto para pergunta, alguém já levantou a mão lá. Então, dessa forma, eu vou abrir só alguns minutos, para a gente também não atrasar a outra mesa, para algumas perguntas. Por favor, se identificar, dizer o nome e dirigir-se aqui ao professor. Dimas Santos, do 5º período. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o palestrante pela explanação. A minha dúvida é o seguinte: essa reforma, ela vai se referir, ou tem algum item relativo o reajuste dos proventos? Vai acompanhar o reajuste dos salários? E a outra pergunta é o seguinte: os direitos adquiridos vão ser preservados? Começar pela segunda, né? Os direitos adquiridos são preservados. Quem hoje atingir os requisitos para se aposentar, logicamente que não vai ter nenhum efeito a reforma, caso venha a ser aprovada. Então, isso está garantido. Como também quem está próximo de se aposentar, a regra de transição, né, eu diria que não é tão perversa. 30% não é tão desarrazoado. É razoável, né, você cumprir um pedaço de 30%. Mas quem atingiu, tanto o homem como a mulher, o tempo, então não vai precisar submeter a reforma e se aposenta também a qualquer tempo. Mesmo que ela venha se aposentar depois da reforma, basta que ela prove que até o momento da implantação da reforma e da mudança da lei, ela tinha o tempo e a idade mínima. Não, a reforma não fala em nenhum momento nessa questão do reajuste. Isso é uma pergunta muito, muito interessante para esclarecer, porque o salário mínimo tem um reajuste sempre maior, né, para quem ganha de 2 em diante. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam no escritório dizendo: doutor, eu me aposentei faz 10 anos ganhando 3 salários mínimos e hoje eu só ganho 1. Isso é muito comum acontecer, né? Mas é exatamente por isso. Quem ganha um salário mínimo, como o governo dá um reajuste maior, né, incluindo inflação, então vai ter um valor maior de percentual. Quem ganha de 2 em diante, esse valor é menor. Então, vai chegar um momento, se você for ter como referência o salário mínimo, que vai acabar empatando aí, né? Então, acho que está esclarecido aí a pergunta. A reforma não toca nessa questão de reajuste.
Pessoal, tem mais alguma pergunta? Opa, apareceu mais uma ali, só para a gente concluir. A outra mesa já está toda presente aqui, de reforma trabalhista. Por favor, se identifique. Ok. Marcelo, do terceiro período de Direito. A pergunta é o seguinte: nós sabemos que tem prefeituras que têm um regime privado, não é? Que está fora do regime de previdência social. Agora a pergunta é, para aquelas pessoas que fizerem concurso e estiverem no regime de estatutário, essas regras da previdência social vai cair sobre elas? E a segunda pergunta como é que as prefeituras vão ter esse aporte com essas novas regras diante dos servidores também no futuro? Obrigado. Veja, essas regras elas valem tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Só que é o seguinte, da forma que foi posta para os servidores da União, né? O governo deixou em aberto para que os estados e os municípios façam suas próprias regras. Mas é um em aberto, né, meio fajuto, né? Porque nenhum município, nenhum estado vai querer fazer uma diferença muito grande em relação ao que está na União. Vai repetir. Então, vai valer também para os servidores. Só que, assim, esse jantar de ontem, né, eu sempre volto ao jantar, porque mudou muita coisa, as regras para o servidor público vão ser mais rígidas do que do regime geral de previdência, que contribui para o INSS. Que, no texto original que foi aprovado em maio, as regras se equiparavam, né, mas houve uma pressão muito grande e os servidores vão ficar tendo que cumprir mais tempo para se aposentar. Ok. Então, pessoal, vamos agradecer ao querido Felipe. Olá.